Quando um turista de qualquer parte do planeta vai a Roma, dificilmente deixa de visitar um dos monumentos mais famosos da capital da Itália, a Fontana di Trevi. Construída em 1762 pelo artista Nicola Salvi, suas linhas barrocas gigantescas encantam a todos os moradores e turistas por sua beleza e imponência. Paralelamente a este cenário mundial, a cidade de São Paulo possui fontes de água excepcionais, de valor cultural e arquitetônico que, infelizmente, estão enfrentando uma grave crise e encontram-se praticamente abandonadas pelas autoridades públicas e pela população. Com o objetivo de reverter esse cenário desolador deste importante patrimônio paulista, no segundo semestre de 2014, alunos do curso de Engenharia e de Restauro da PUC São Paulo, com auxílio de professores, passaram a desenvolver o projeto Fontes de São Paulo. Baseado na necessidade de reverter este quadro de abandono, foi então elaborada uma proposta de intervenções de restauro e conservação das fontes históricas de água da cidade de São Paulo. O projeto engloba 27 fontes de água na cidade de São Paulo, 18 das quais já catalogadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São Paulo. São foco do projeto o desenvolvimento de temas como a conservação dos monumentos históricos de São Paulo, as fontes de água, a reinserção destes monumentos no espaço público a partir do resgate da memória, da história e a renovação da utilização como espaço de convívio social e de manifestações culturais. Lamentavelmente, a situação atual aponta para o total abandono de grande parte das fontes. Algumas se encontram abandonadas, a maioria é alvo de depredação e quase a totalidade delas não estão mais funcionando. A Fonte dos Desejos, localizada no Parque do Anhangabaú, ao lado do Teatro Municipal no Centro Histórico de São Paulo, foi feita em homenagem a Antônio Carlos Gomes, o mais famoso compositor brasileiro. Sua principal obra foi o Guarani, baseado no romance de José de Alencar. Em 1957, o prefeito Adhemar de Barros recebeu inclusive uma escritora italiana, que lhe entregou um frasco com a água da Fontana di Trevi de Roma. Durante a cerimônia, no monumento a Carlos Gomes, o prefeito despejou a água na fonte, como num batismo, dando a ela o nome de Fonte dos Desejos. Atualmente, a fonte está seca, pichada, e elementos de suas estátuas foram furtados, além de possuir um odor muito forte de urina. Apesar do policiamento da Guarda Civil, é o abrigo de moradores de rua e grupos de viciados em drogas. Bem próxima a Carlos Gomes, fica a Fonte do Largo da Memória. Por localizar-se ao lado do metrô Anhangabaú, a Fonte do Largo da Memória é bem mais frequentada por usuários do transporte público, porém poucos sabem que seu obelisco é o monumento mais antigo da cidade de São Paulo. No começo do século XIX, o Largo da Memória era ponto de reunião dos moradores do centro da cidade e caminho obrigatório dos viajantes que paravam para encher os seus cantis na água da bica que lá existia. Em agosto de 1814, o engenheiro Daniel Pedro Miller foi encarregado pelo governo para fazer a construção da Estrada dos Piques, facilitando assim a comunicação entre São Paulo e o interior. Miller propôs também a formação de um largo, a partir do alargamento das ladeiras dos Piques e da Palha, a construção de um chafariz, tudo complementado por um obelisco, que ficou conhecido como Largo da Memória. Ficava nos limites da chamada Cidade Nova, do outro lado do Ribeirão Anhangabaú, porta de entrada do núcleo urbano. Na época, apenas tropas de burros cumpriam importante papel no transporte de cargas e mercadorias. Pelo chafariz, os moradores das imediações se abasteciam de água potável e os animais se refaziam das suas longas caminhadas. O largo foi protegido no começo da década de 1970 pelo município, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico em 1975, no início da construção do metrô Anhangabaú. Atualmente, o monumento está pichado, sujo e não possui água. E é muito frequentado por pessoas que ali passam todos os dias para irem trabalhar e por moradores de rua que fazem dele sua moradia. A fonte monumental foi inaugurada em 1927. No mesmo ano, a Praça da Vitória passou a ser chamada Praça Júlio Mesquita, em homenagem ao fundador do jornal O Estado de São Paulo. Tal praça, muito conhecida pela sua bela fonte, mais conhecida como Fonte das Lagostas, não resistiu ao processo de degradação urbana que atingiu a região a partir dos anos 60. Aos poucos, os componentes hidráulicos e os elementos decorativos de bronze foram furtados e destruídos. Já nos anos 70, o fato inspirou a Dona Irã Barbosa e Tasso Rangel a comporem a música Roubaram a Lagosta. Deixe a lagosta em paz, muito bom ficar
ficar sozinha, mas é melhor ficar seca ou molhada do que ser derretida ou roubada. Se a gente der uma olhada no Jardim da Luz, é um conjunto, é um jardim tão harmonioso, tem um lago tão fantástico, não é? Se a gente puder ver o lago, as estátuas que adornam o lago, a Vênus de Milo, as outras estátuas, os peixes ali, as carpas, foi o primeiro jardim da cidade de qualquer forma. Mas olha como os lagos são bonitos, como eles são contemplativos. E acredite se quiser, esse jardim nunca esteve abandonado. Por incrível que pareça, sempre o lago funcionou, bem ou mal, hoje está melhorzinho, graças a uma reforma feita há 20 anos atrás. Agora, se você pegar a fonte do Anhangabaú, a fonte do Carlos Gomes, olha o estado deplorável em que ela se encontra. Isto não é justo com a cidade e é como assim, é uma cicatriz feia, aberta. A vocação natural das fontes do centro, em especial a fonte do Carlos Gomes, é ela estar funcionando, não é? Aquele espaço que antes era o Museu do Teatro Municipal, ser licitado por um belíssimo restaurante. Aqui está coalhadinho de turistas de todos os tipos, passeando 24 horas. O Anhangabaú tem uma vocação de ser assim um espaço de encontro das pessoas. E não é assim que eles se encontram pelas imagens que nós estamos vendo hoje. Antigamente, antes de ter água encanada nas cidades, que nem São Paulo, quer dizer, você ter as fontes era uma questão primordial para você abastecer a cidade. Então devia ter gente que abastecia as casas com lata, com bilha, com tina, né? Porque não tinha água corrente. E também quando você tinha a questão dos animais, que era onde se reunia as tropas de animais nesses lugares, é evidente que antes de fazer sair para uma caminhada, para uma trajetória qualquer, você conseguia ali alimentar, matar a sede dos animais, eventualmente lavar, sei lá, esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente como era a questão dos tropeiros, assim, o uso das fontes em si, mas era evidentemente um lugar de encontro. Você vai, por exemplo, em Ouro Preto ainda tem muitas fontes. Várias delas estão secas, porque eu acho que desativaram, o que é uma pena. Mas, por exemplo, se você pegar assim, você vai em Roma, é uma loucura, porque em cada lugar que você vira tem uma fonte e muitas dessas fontes são realmente usadas. Você tem tipo a Fontana di Trevi, a fonte lá, a fonte na Piazza Navona, que eu não sei o nome da fonte, ou aquela que é uma barcarola em frente à Piazza de Espanha. Eram lugares que deviam ser fontes usadas pela população e que depois viraram lugares turísticos. Mas você tem fontes menores que são efetivamente usadas, você pode ir lá beber água e tal. Então são, vamos dizer assim, são fontes arquitetonicamente menores, mas que eu acho que elas têm ainda a sua função, talvez saindo um pouco do centro histórico, no caso de Roma. No caso de Ouro Preto, eu imagino que seria super desejável elas voltarem a funcionar. E no caso de São Paulo, eu acho que elas teriam um papel ligeiramente diferente, dado que a gente tem uma escala metropolitana muito grande. Eu imagino que seria muito legal que essas fontes elas tivessem um aspecto mais ligado à recreação e ao entendimento do que são os lugares na cidade. São Paulo é uma cidade onde os locais são locais de passagem, e a fonte é um lugar que é gostoso você parar, ouvir aquele barulhinho. Então ela tem uma dimensão sinestésica, é um lugar onde você se refresca, tem o barulho da água, evidentemente suscita a ideia meio do frescor, pode ter lá uma sombra, que nem tem os bancos de pedra ali no Largo da Memória e tal. Então são lugares de se estar. Eu considero as praças como um lugar, né, de incessante encontro e de intensa importância dentro da cidade para a criação de uma identidade coletiva, e claro que isso gera uma cultura muito mais forte, uma sensação de pertencimento. E eu acredito que as praças com fontes elas têm um diferencial fortíssimo, que é a água, que é o elemento comum em todas as pessoas, e só de você estar próximo à água você se sente de uma maneira diferente. Ela traz um bem-estar, a umidade traz um bem-estar
sensorial incrível. Se bem trabalhado como elemento arquitetônico, como elemento paisagístico, ela tem a capacidade de refletir, ela tem a capacidade de você sentir até o odor da água, de você sentir essa umidade e de você se sentir melhor próximo a um espaço que tem um corpo d'água. O que o poder público pode fazer, né? Eu acho que a manutenção preventiva do monumento pode ser feita também. Porque a gente vê em São Paulo a experiência dos restauros dos monumentos na cidade, a gente observa que o poder público ele deixa por muito tempo os monumentos se deteriorarem. Depois, quando o monumento está muito deteriorado, o poder público faz o restauro por um preço altíssimo e depois não tem um acompanhamento. Automaticamente o monumento ele vai se degradar, não só por vandalismo, mas também porque a falta de manutenção, o monumento ele vai se deteriorar, como por exemplo a fonte monumental, o mármore, ele necessita de manutenção, que as próprias intempéries, a poluição do ar, ele, de qualquer forma, ele causa danos ao monumento. Não tem esse acompanhamento do Departamento do Patrimônio Histórico, da Secretaria da Cultura, de fazer o acompanhamento técnico, a manutenção preventiva das fontes. São Paulo é uma cidade basicamente erguida sobre rios. Toda a grande avenida provavelmente é feita sobre rios, então a 23 de maio inteira é um rio, o Vale do Anhangabaú é um vale mesmo, porque todas as águas chegam ali, desde a 23 até a 9 de julho. Minha rua, eu moro no Planalto Paulista, próximo de Moema, ela tem um córrego embaixo. Então São Paulo é uma cidade que foi criada entre rios, né? Isso no momento de você fazer uma cidade, isso é uma coisa bastante importante no momento de colonização, porque a água é o que possibilita a vida. Então a gente tem uma condição altamente, de um potencial altíssimo dentro de São Paulo, com esses corpos de rios colocados dentro da cidade. Além disso a gente tem 2 rios perenes e gigantes que cortam a cidade, né? As 2 marginais em que a gente abandonou esses rios, abandonou esses corpos d'água perenes, caudais de 100 metros de largura, coisa que em poucos lugares do mundo você tem uma oportunidade como essa. E a gente, dentro das nossas políticas, isso foi esquecido. E o que eu vejo de grande importância nesse projeto Fontes e em outros projetos que a gente trabalha em espaços públicos com água, é de devolver essa consciência à população, de devolver essa consciência de que a água é a vida, a água que possibilita a vida, foi que possibilitou a nossa existência na Terra. Nós somos feitos de água e a gente vive numa cidade com alto índice de recurso hídrico, e mesmo tendo acesso a todas essas coisas, tendo acesso a toda essa água, a gente tem uma administração tão mal feita, a gente passa por períodos de crise, de estiagem, e que isso é uma vergonha. Então acho que a colaboração do Projeto Fontes para esse cenário, para esse panorama, é justamente conscientizar as pessoas de que a gente vive numa cidade, além de uma das melhores cidades do mundo, mais importantes, com alta capacidade de recursos hídricos. Projeto Fontes de São Paulo. Esse projeto é um projeto de restauro, conservação e manutenção das fontes de água de toda a cidade. São 27 fontes e esse projeto envolve não simplesmente a manutenção e o restauro, mas traz frentes como educação, turismo, frente ambiental, social, né? É um projeto bastante multidisciplinar que tem como escopo revitalizar e colocar de verdade para funcionar as fontes de água. Eu sou morador da Praça Júlio Mesquita, né? Eu observo muito o abandono do espaço público pelos moradores, frequentadores da região. Não é uma praça que é muito frequentada, uma praça muito, até diria, excludente, não tem bancos, é uma praça meio proibitiva para o usufruto do bem público. Porque a fonte monumental, quando ela foi restaurada, você tinha várias pessoas que frequentavam o monumento, a praça, ver a beleza do monumento, a água jorrando, as luzes coloridas. E depois, quando o monumento foi desligado, consequentemente houve o abandono do espaço da Praça Júlio Mesquita. E o local, o vandalismo ele não ocorre assim frequentemente, né? Apesar da gente ver os vidros que foram colocados terem sido quebrados, o furto de alguns equipamentos hidráulicos, elétricos, você não vê sistematicamente o vandalismo total assim, acontecendo sempre. De vez em quando tem o acompanhamento da Guarda Municipal,
você vê às vezes a ronda da polícia, mas não é algo que acontece assim sempre, né? A gente sempre fala assim que a polícia não é um meio para resolver tudo. Como eu até falei aqui para vocês, há muita questão do centro de São Paulo, não só de São Paulo, mas como de todo o Brasil, né? Uma questão muito complexa, envolve uma questão social muito grande na urbanização, na revitalização do espaço público. Projeto e a gente dá valor ao patrimônio material e ao patrimônio imaterial, né? Patrimônio imaterial é todo o aspecto, tudo aquilo que a gente não pega, né? A cultura, a manifestação cultural, a manifestação social, as pessoas como elas são na sua expressão ao redor daquele patrimônio, né? Se a gente não valorizar isso, se a gente não trazer isso para o patrimônio material, né? Para a obra de arte, para a fonte de água em si, não tem sentido, né? O patrimônio não é, a gente não separa, né? Existe o patrimônio real, material, aquele que tem um número e é tombado, né? O patrimônio imaterial também é tombado, né? As manifestações das pessoas também são fundamentais de serem preservadas e também trazidas com importância. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas falando nesse projeto. Eu assim, acho que esse projeto é um projeto fantástico, maravilhoso do ponto de vista social, cultural, mas é um projeto que tem um grande desafio. Eu acho que o maior desafio dele é ele conseguir dinheiro público e privado, porque o dinheiro privado também, claro que tem leis de incentivos de captação para isso, mas o dinheiro privado tem seu limite e tem sempre uma intenção de marketing, né, por trás. Mas o dinheiro público está aí, deveria ser empregado, bem empregado. Isso é fundamental que a gente consiga fazendo o projeto. Acho que esse é o maior desafio e entendo que se alguém puder nos ajudar ou tiver interesse em colaborar com o projeto, tanto com trabalho, quanto financeiramente, quanto com aporte de informações sobre editais e esse contato com o governo, a gente ficaria muito grato e acho que é uma questão crucial, né, para o projeto ir para frente, eu diria assim. Porque senão ele fica, né, simplesmente na ideia, na experimentação, na pesquisa, né? E que por enquanto ele já saiu, acredito que ele já saiu um pouco daí, né? Ele está com pesquisa, ele tem a relação cultural, mas ele ainda ele já está ele tende a migrar para uma coisa muito mais objetiva a partir do momento que ele tiver um aporte financeiro. Então isso realmente é fundamental para que ele continue acontecendo. O projeto deve ir até 2018, as perspectivas são essas, são mais 3 anos, né, 2 anos e meio de projeto. As 3 primeiras fontes são essas fontes que eu falei, mas a gente tem vontade, sem dúvida, de conseguir restaurar as demais fontes de água, né? A questão da água é uma questão bastante importante para a cidade nesses últimos anos. E nesses 2 últimos anos, em especial, com a falta de água que a cidade sofreu e com o abastecimento complicado, com a questão estadual aí, das nossas bacias e falta de chuvas. Mas a questão da fonte em si, né, tem uma questão muito de trazer, de educar a pessoa a esse convívio com uma questão ambiental que é um bem totalmente abundante no Brasil, né? E que muita gente não se dá conta, né? Não valoriza isso. A gente sabe que em outros lugares do mundo a água e as fontes não só são as estrelas, né, da vez, Louvre, Metropolitan, museus de fora, cidades, a própria Disney, enfim, você vai para parques para brincar com as águas, né? Aqui a gente tem água, né? Escultura, monumento, né? A gente acho que mal sabe o que é isso. A verdade é essa. Acho que a gente tem aí um desafio grande
de aproximar a água também desse bem, desse patrimônio material, né? Foi uma grande preocupação do projeto a questão do meio ambiente por tratar locais de água, né? Lugares de água numa cidade tão seca como São Paulo, tão impermeabilizada e no meio de uma crise hídrica que São Paulo ainda passa, né? Está passando. Então foi muito importante a participação do arquiteto Massafume, da Tânia, trazendo conceitos de captação de água, de reutilização de água, de técnicas alternativas de filtragem dessa água, através de plantas, enfim. E a ideia é que esses lugares, ao serem reativados, não seja só uma água decorativa, mas seja uma água também sustentável, seja uma água que traga conceitos de sustentabilidade. Então, também essa questão muito forte presente no projeto Fontes. O que eu acho que o papel do poder público na gestão desse acervo, que na verdade é um acervo de monumentos, são 400 e tantas obras implantadas em espaço público, 18 obras são fontes, são as mais complexas de serem trabalhadas na sua manutenção e conservação. Eu acho que o papel do poder público é justamente uma gestão de capitanear esforços, capitanear interesses e viabilizar as ações de uma maneira coletiva. Eu acho que o poder público não consegue atender a demanda constante diária. A gente vê a situação do monumento hoje todo pichado e isso é semanalmente recorrente, né? Então o envolvimento da sociedade, o envolvimento da iniciativa privada com ações de patrocínio, eu acho que ajudam a viabilizar o projeto. É um projeto extenso, enorme, mas eu acho que a grande vitória dele é conseguir aglutinar um pensamento e conseguir elencar todos os itens que deveriam ser atendidos, né? E que o momento seguinte, que eu acho que é o atual do projeto, é retornar à viabilização de pequenas etapas, né? Então, conseguir aglutinar movimentos culturais, por exemplo, aqui o Largo da Memória, depois do bicentenário já teve apresentação de dança, já teve um carnaval, tem um karaokê, vai ter uma festa junina, tem um pessoal que meio se aproximou desse espaço e com a intenção de ocupá-lo de uma forma diferente do que cotidianamente, como um lugar de moradia, como um lugar na verdade é uma exclusão, é um território livre na cidade, não é um espaço público livre, ele é um lugar que acaba atuando como não lugar, que acaba atuando como um lugar permitido às pessoas que não têm lugar na cidade. Então eu acho que são lugares de estar, de moradia, de pessoas que não têm esse acesso social. E esse também é um ponto importante do projeto, foi o olhar social que nós tivemos com relação ao espaço público. Nós entendemos que o patrimônio, além da matéria, além da pedra, além do objeto, além do fato histórico, ele é um bem a ser apropriado pelas pessoas hoje. Então, quem são essas pessoas, né? O que essas pessoas estão fazendo? Quem são as pessoas que frequentam o centro? Para quem que é esse patrimônio? Eu acho que essa é uma pergunta que o projeto tenta responder. Eu acho que é para as pessoas que estão cotidianamente aqui. E uma maneira de sustentabilidade, aí é uma questão do turismo, que assim, né, além das pessoas que estão aqui, o interesse histórico, o interesse cultural, o interesse de interação, de cultura, de lazer, pode ser interesse capitaneado, por exemplo, por ações de turismo, de divulgação de um roteiro, de educação patrimonial, que eu acho que essas obras podem ser objetos de reflexão, objetos de contar a história. Se você olhar no Largo da Memória, por exemplo, o obelisco está aqui há 200 anos e o que permaneceu de 200 anos praticamente é ele e as duas figueiras centenárias. O restante do cenário urbano todo mudou.
tudo se transformou. Em 1922 foi executado esse projeto do Burgá, mas foi um tempo que essa fonte que existia aqui como abastecimento foi fechada, foi isolada da cidade. Então acho que são lugares que podem trazer informações históricas, podem contar esses fatos urbanos da cidade de São Paulo com um olhar crítico, um olhar reflexivo, não apenas como o lugar da história, né? Como uma historinha, mas um lugar da história como uma reflexão. O que nós fazemos com o nosso espaço público, o que a transformação urbana deixa de incorporar, o que ela incorpora, né? Se a gente vê o metrô em Anhangabaú, ele cortou uma parte da escadaria do Largo para construir outras escadarias de escada rolante para fazer essa ligação, ao mesmo tempo que o Largo seria uma ligação topográfica também. Então, ele deixou um muro cego voltado ao Largo, né? Ele é um rasgo urbano. Então, como interpretar essas transformações urbanas a partir desses monumentos, né? E inicialmente das 18 fontes foram escolhidas 3, que é essa daqui, o Carlos Gomes, ao lado do Teatro Municipal, e a Fonte Monumental, na Praça Júlio de Mesquita. Eu não estou mais na prefeitura, mas eu sei que está caminhando um processo de restauro do ADOT para a Fonte Monumental. Então acho que essa foi uma conquista do projeto que está saindo, além do restauro, reativação da fonte. Para a gente ir numa fonte que é num espaço público, fechado, para a gente ver funcionando, chegamos aqui, nem aqui essa fonte está funcionando. Então, tem uma imagem aí, acho que há 58 anos atrás, quando essa fonte funcionava, e eu aqui, então, com 6 anos de idade, batendo a foto. Bom, éramos para ver uma fonte que funcionasse, não estamos vendo. Então, das 9 fontes que nós temos no centro, entre 9, 10, 11, dependendo, praticamente só da Praça da República funciona a metade. Então nós vimos as fontes todas abandonadas. Agora, é uma questão sentimental recuperar a fonte? Lógico que é, mas também é uma questão lógica. Significa uma cidade que para as crianças hoje vai deixar uma memória no futuro, como deixou para mim há 50 e tantos anos atrás. E depois outra, são espaços de recreação, de lazer, de contemplação e de atração de turistas. Porque a gente sabe que o turista em São Paulo vem para passar meio-dia, um dia e volta. Ele não vai passear na cidade. Agora, se tem uma fonte, um restaurante agradável, um meio gostoso de passear, estar e seguro, nós vamos ter renda através do turismo. Então é isso. O projeto Fontes é para elevar a nossa autoestima de ser paulistana e deixar a cidade no nível que ela é de metrópole mundial, uma das 10 mais importantes metrópoles. Forte.